Esse daqui é um agradecimento especial aos apoiadores oficiais do canal: Lucas, André, Wilson, José, Edmar, Airês, Everton, Aline, Marcos e Patrick. Muito obrigado, pessoal. E aí, pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Wallace e sejam muito bem-vindos ao canal da 3D Print Studio. Pessoal, no vídeo passado a gente falou sobre a aba de velocidades lá do nosso querido e maravilhoso Orc Slicer, que hoje em dia está sendo o melhor fatiador para impressoras rápidas que a gente tem aí no mercado. Como a gente falou no vídeo passado sobre as velocidades e acelerações da nossa máquina, hoje a gente vai falar de suporte. É isso daí, o tão famigerado suporte, aquele suportezinho que deixa a marca na nossa peça. Como configurar ele para ele não deixar a marca, sair com facilidade, ser impresso rápido e não gastar muito filamento. Porque a gente sabe que toda vez que a gente tem que usar suporte na nossa peça, né, a gente gasta bastante filamento e muito tempo. Então, hoje eu vou mostrar para vocês aqui todas as configurações de suporte que tem disponíveis no Orc Slicer e vou soltar algumas dicas de como o suporte não grudar na nossa peça aí e não deixar marca. A forma mais rápida da gente imprimir, a gente vai ajustar umas configuraçõezinhas bacanas que tem ali, que vai agilizar bastante a impressão do suporte, que vai minimizar a utilização de filamento no suporte, que é uma coisa muito importante, é a economia do filamento. Eu quero pedir ajuda de vocês aí, se inscrevendo no canal, deixando um like, manda esse vídeo para os seus amigos, diz que aqui ele vai poder aprender impressão 3D gratuitamente. Se você ainda tiver alguma dúvida, mesmo depois de assistir os vídeos aqui, você pode entrar aqui na descrição do vídeo que você vai encontrar o link para o nosso grupo do WhatsApp e o nosso grupo do Facebook. Lá a gente sempre ajuda todo mundo que aparece. Você também pode seguir a gente aqui no @3DPrintStudioBR, que é o nosso perfil oficial lá do Instagram. Se você também quer promoção e desconto em peças e acessórios, você acessa o link que está aqui na descrição do vídeo, que você vai ter vários descontos lá no AliExpress. E fica de olho lá no grupo do WhatsApp, que eu sempre mando lá vários cupons de desconto e promoções para a galera. Se você acredita nesse projeto que a gente tem aqui de trazer essas aulas de impressão 3D totalmente gratuitas aqui no YouTube para todo mundo, você pode fazer uma doação aqui para o canal. Esse daqui é o QR Code do nosso Pix. A chave também está na descrição do vídeo. Qualquer valor que você doar vai ser muito bem-vindo. E você também vai ser eternamente lembrado no Hall da Fama aqui dos apoiadores oficiais do canal. Então, galera, vamos deixar de enrolação aqui e vamos partir lá para o computador, que é o que interessa. Vamos lá. Então, pessoal, a gente está aqui no computador. Essa peça aqui, toda estranha, é uma peça teste para suportes. Tá? O link dela vai estar na descrição do vídeo aqui para você que quiser baixar e testar suas configurações de suporte. Essa peça aqui é ideal, porque ela tem uma superfície plana, tem uma superfície cônica e uma superfície circular. Então, a gente tem várias áreas aqui para a gente testar o nosso suporte. O que é suporte? Eu vou deixar o meu desativado aqui e vou fatiar a peça. Bom, como a gente já sabe, a impressão 3D ela começa de baixo para cima. Olha, ela vai começar de baixo, vai vir imprimindo, imprimindo, imprimindo. E quando ela chegar nessa área aqui, mas isso aqui ele vai começar a ser impresso no ar. Nessas 3 pontas aqui, ó. E isso não é possível. Então a gente utiliza suporte para a gente poder colocar alguma coisa da mesa até esse início aqui e poder imprimir a nossa peça. Então a gente vai ativar esse suporte na aba de suporte. E a gente tem 2 tipos de suporte aqui. Tem o suporte normal e o suporte árvore. Esse manual é a gente que escolhe aonde que vai colocar o suporte, pintando com um pincelzinho que eu vou mostrar depois. Mas a gente vai utilizar, na maioria das vezes, o automático, tá? E vai variar entre o árvore e o normal. O normal, pessoal, ele é mais utilizado para peças com muitas retas, né? Peças não orgânicas. Porque ele é muito reto, ele é de baixo para cima e só. Aí a nossa peça aqui, ó, com normal,
ele vai ser impresso dessa forma aqui. Ele vai subir junto com a nossa peça e quando eu chegar no local que não teria nada embaixo para imprimir, agora já tem, que é essa área aqui. E a nossa peça ela vai ser impressa em cima do suporte. Olha só que bacana, hein? A gente vai ter uma sustentação para imprimir a nossa peça aqui. Mas aí você vai me perguntar, e o árvore? Como é que funciona o árvore? O árvore ele é feito para peças orgânicas. Ele é um pouco mais demorado de imprimir, mas ele funciona super bem. E como vocês podem ver aqui, ele é como se fosse uma árvore. Cresce o tronco, vem galhos e galhos nos pontos que a gente precisa. Ali ele vem e ali começa a ser impressa a nossa pecinha bacana. Aqui é a mesma coisa. E lá atrás também. Bom, o que a gente vai configurar esse ângulo limite? Por que aqui tem um ângulo de 30 graus? Porque o Orca ele entende os ângulos de uma forma um pouco diferente do Prusa. No Prusa normalmente a gente deixa lá em 60 a 65 graus, que é o limiar de suporte. No Orca ele pega o ângulo 0 para poder fazer a conta de quantos graus a gente vai precisar. E no Prusa ele pega o ângulo de 90. Por isso que a gente tem essa diferença que se você trouxer a configuração do Prusa para cá, vai ficar bem estranho, vai ficar bem ruim. Aqui é praticamente como se eu estivesse utilizando 60 graus lá no Prusa. A outra configuração que a gente tem aqui, ó, densidade da primeira camada. O que é isso? Essa daqui é a nossa primeira camada de suporte. 90% ela fica com alguns espaços. Mas para ficar mais claro, vamos botar aqui só 20% de densidade na camada. A gente tem apenas 20% da nossa camada de suporte, na primeira camada dele, preenchida. Vamos botar para 50%, ela já preenche mais. Algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de soltar as primeiras camadas, então talvez isso aqui possa te ajudar. Aqui eu não tenho problema em deixar em 90%. Ele gruda bastante, ele adere bem na mesa e fica fácil de remover depois. A gente tem aqui embaixo a expansão da primeira camada. Ali está marcando 2 milímetros. Por quê? Essa expansão significa que da parede externa do meu suporte até o final da primeira camada aqui, a gente vai ter um aumento de 2 milímetros. Mas meu suporte está descolando muito fácil da mesa. Aumenta essa opção aqui. Vou botar aqui um valor de 5, um valor bem alto. Olha como é que ficou largo aqui, como é que aumentou a área de contato da mesa com o suporte. Isso daqui vai te ajudar a ter uma melhor aderência aí no suporte na sua peça. Somente na mesa. Essa opção aqui, dificilmente você vai utilizar se você estiver utilizando o suporte árvore. Porque o árvore ele já começa na mesa. Você vai utilizar essa opção quando você utilizar o suporte normal. Por quê? Porque que talvez isso aqui possa minimizar danos na sua peça. Vocês podem ver que o suporte ele não começa apenas na mesa. Ele vem se alastrando aqui por cima da nossa peça. Ele cresce em cima da nossa peça. Isso aqui pode gerar marca de suporte na nossa peça. Então a gente ativa essa opção e quando o suporte ele for gerado, ele não vai ficar em cima da nossa peça. Porém, a área que você precisaria ter suporte, talvez você não tenha. Como vocês podem ver, ele vinha até mais para cá para frente para gerar o suporte. E agora ele não vem mais. Então, para essa peça aqui, se ele estiver marcando, eu te aconselho a utilizar suporte árvore, que aí você não vai ter problema, porque a árvore ela vai entrar em ângulo aqui e vai lá exatamente onde a nossa peça precisa. E se remover pequenos overhangs, nessa peça aqui a gente não tem nada que utilize isso. Mas vamos supor que tem duas paredes na nossa peça e ela tem um espaço bem pequenininho aqui que ela vai fazer uma pequena ponte, que não vai ter nada embaixo. Você vai ativar essa opção, vai fatiar a sua peça. E ele não vai colocar suporte nessas pequenas áreas que vão ter ponte, que são áreas que a gente sabe que a impressora consegue imprimir normal.
Partindo disso aqui, a gente vai vir para a base. O que é essa base? A base, ela não é necessariamente um suporte, mas a gente também conhece ela como raft, né? Como balsa, barco. Por quê? Ela vai gerar algumas camadas para melhorar o contato da nossa peça, se ela tiver uma superfície muito irregular. Então ela vai criar aqui, vai botar uma interface de suporte e a nossa peça vai ser impressa em cima dela. Isso ajuda quando a base da nossa peça é pequena, é fina, é irregular. Isso aqui vai ajudar você a ter uma melhor aderência. Essa daqui é a distância Z do contato da base. Essa parte verdinha mais escura, ela vai ter uma distância em relação ao início da nossa peça. Ele vai ter um espacinho aqui. Vou botar um valor alto aqui que vocês vão conseguir ver. Ela criou esse gap aí entre a nossa peça e a base aqui da mesa. É claro que você não vai utilizar 5, né? Mas se você precisar, essa é a configuração. Se você tem uma impressora com mais de uma extrusora, essa opção aqui é bacana. Você pode configurar a sua peça com um tipo de filamento. E se você tiver aqueles filamentos solúveis em água, você vai cadastrar ele aqui e vai escolher a opção ele aqui. Aí a sua impressora ela vai imprimir a sua peça com uma extrusora e toda vez que ela for utilizar o suporte, ela vai vir com a outra extrusora, com outro tipo de filamento para fazer o seu suporte. Também você pode fazer isso com PLA e ABS, porque como a diferença de temperatura dos dois é muito grande, eles não vão grudar um no outro e vai ficar fácil de retirar. Então, vamos lá para a parte mais importante do suporte, que é a parte de avançado aqui. O que a gente tem aqui de avançado? A gente tem aqui a distância Z superior, distância Z inferior. A distância Z superior, pessoal, é a distância que a nossa peça vai ficar do suporte. Eu sempre costumo utilizar 85% de distância. Eu estou utilizando uma camada de 0.2, 85% de 0.2 é 0.17. Porque se a nossa camada de suporte aqui ela estiver muito próximo da nossa peça, ela vai grudar demais na peça e vai deixar muita marca e vai ficar difícil de você tirar o suporte. Então a gente tem essas distâncias aqui. Esse padrão aqui é o padrão que a gente pode utilizar no nosso suporte normal. Vamos escolher um padrão aqui diferente, ó. E vamos botar aqui honeycomb, que vai ficar vários hexágonozinhos com o nosso suporte aqui, em vez de ficar aquelas linhas todas retas. Isso aqui ajuda dependendo da peça, tá? Cada peça você vai conseguir utilizar um tipo de suporte aqui, um tipo de padrão, suporte diferente. E espaçamento do padrão. Vocês podem ver que o nosso suporte ele faz um zigue-zague aqui. Ele está em 2,5 milímetros. Vamos colocar 5 milímetros. Vamos ver o que vai mudar aqui. Tá vendo que o espaçamento aumentou. Vou colocar 10. Tá vendo? Ele aumentou. Sendo que isso aqui nem sempre é bom, tá? Por quê? Quando você for imprimir a peça, olha o quanto de material que ele vai ter que utilizar para dar suporte aqui. Olha só isso. Você pensa, economizei pra caramba. Não economizou não. Então, quando a gente vai fazer uma peça, a gente tem que ficar ligado sempre nesse tipo de configuração. Porque aqui a nossa peça, a gente só precisava de suporte nesse pontinho. Olha o tamanho do quadrado que ele criou. Então, ó, 2,5. Ele continua com uma área um pouco grande, né? Mas ele minimiza essa questão toda aí da quantidade de suporte que a gente vai utilizar. Em algumas peças, talvez vocês tenham que diminuir isso daqui mais ainda, para poder ter uma sustentação legal. Quando é um pontinho muito pequeno assim, ele precisa ser sustentado. Então, minimizar isso daqui também pode te ajudar. Ângulo do padrão. Esse ângulo aqui, ele vem como ângulo zero, né? Ele vem nessa forma aqui. Se eu quiser botar ele em 45 graus, eu vou poder ajustar ele. E o nosso suporte, em vez de ficar reto, ele ficou na diagonal. Isso aqui também vai variar de peça para peça, tá?
Camada de interface de suporte. Isso daqui é uma das coisas mais importantes que tem no suporte. Isso aqui vai evitar que a sua peça grude no suporte. Então a gente tem aqui, camada de interface. 2 layers. Você pode até colocar 3 layers para ficar bem tranquilo de imprimir e bem sustentado. Essa interface de suporte é essa parte verde escura. É isso que vai entrar em contato com a nossa peça. Ele começa a fazer e a gente tem várias camadinhas verdes, né, para poder ajudar a sustentação dessa nossa pecinha aqui que está sendo impressa em cima do suporte. A camada de interface superior é a mesma coisa, só que é aqui embaixo. Pode colocar também 3. Que quanto mais essas camadas forem densas, né, melhor é para a gente descolar ela do suporte. Ela é densa entre si. E a gente tem essa distância aqui dela e o suporte. Isso aqui vai fazer ela descolar da peça. Isso aqui vai fazer ela ficar densa o suficiente para sustentar a nossa peça e a gente ter uma impressão de qualidade. Padrão da interface. Mesma coisa. Vamos botar aqui um... Deixa eu pegar aqui a parte mais reta, que é essa aqui, ó. Ela tá igual uma gradezinha. Vamos mudar aqui para concêntrico. Quando ele for fazer a interface, ele começa a fazer parte de fora, parte de dentro. Padrãozinho concêntrico que a gente já conhece. Isso vai variar de peça para peça. Tá? Com o tempo vocês vão entendendo e sabendo qual e onde utilizar cada tipo de padrão. E aqui você também pode ajustar a frequência desse padrão aí. Tá vendo? Ele está bem pertinho do outro. Se eu aumentar aqui esse espaçamento para 5, que é um valor bem alto, olha como é que fica. Quase não tem uma interface do suporte e minha peça ela começa a ser impressa de uma forma bem ruim. Ó, só essa linha aqui para dar sustentação para essa peça toda, para essa parte, não fica legal, né? Então a gente bota o padrãozinho, que aí a área de contato aqui aumenta e eu consigo ter uma impressão de melhor qualidade. Essa daqui é a mesma coisa, espaçamento da interface inferior, que é o que vai acontecer aqui embaixo, ó. Nessa parte verde escura da parte inferior do nosso suporte. Ó, expansão normal de suporte. Essa expansão, ela simplesmente vai aumentar aqui, ela vai expandir o nosso suporte no eixo X e Y. Vamos botar um valor bem alto aqui, ó. Esse aqui é o nosso suporte atual. Vamos fatiar. E, tá vendo? Ele aumentou em X e Y. Se você tiver necessidade de expandir o suporte, tá aqui a configuração. Distância X, Y entre suporte e objeto. Vamos supor que o nosso suporte ele está colado aqui na nossa peça. Aí a gente vem e altera esse valor aqui se estiver muito próximo. Vamos botar aqui 10 milímetros. Vamos ver a distância. Olha como é que o nosso suporte foi para longe. Claro que aqui, né, ele não vai me servir de nada. Até porque ele tá, olha lá, ele começa a ficar bugado. Porque essa distância ela tá muito longa e ele não está conseguindo chegar onde ele quer. Então, um valorzinho aqui, 0,35, é mais do que o suficiente para você ter uma distância da peça. Que na verdade é essa distância aqui, ó. Se eu colocar 0, meu suporte e minha peça eles vão ficar muito coladinhos. E eles podem grudar um no outro. Então, 0,35 tá ideal, tá bacana. Tá? Não suporte em pontes. Essa peça, na verdade, ela não tem ponte. Então, a gente não vai ver isso daqui acontecer, né? Essa questão de não suporte em ponte. Mas se ela tivesse ponte, né, não ia ter suporte nessa ponte, porque a impressora ela consegue fazer a ponte sem nada embaixo, contanto que tenha ancoragem de um lado para outro. Altura independente da camada de suporte. O que que isso daqui faz? Eu alterei o tipo de visão aqui para altura de camada, né? O que que essa opçãozinha bacana faz? Em vez dela ficar fazendo o suporte na mesma altura de camada da nossa peça, ele altera a altura de camada do suporte. A nossa peça ela está em 0,20 e essa parte amarelinha do suporte ela está em 0,30, 0,32, alguma coisa parecida. Então isso acaba economizando muito tempo na hora de imprimir.
Ah, mas acabou a configuração? Não, agora a gente vai entrar na configuração do suporte árvore, que pode ver, ele apareceu aqui, ó, suporte de árvore. O suporte árvore, né, ele funciona como uma árvorezinha, criando galhos e ramificações para dar suporte para nossa peça. Aí a gente vem aqui, ó, a gente tem várias configurações para ele. Diâmetro da ponta, é a pontinha aqui, ó. Ele vai tentar chegar em 0,8 milímetros aqui na nossa borda, na nossa ponta do suporte. Vamos supor que a gente bota 2 milímetros. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Ele vai engrossar essa ponta aqui, ó. Essa parte individualzinha, ele vai engrossando e vai ficar mais bruto, mais largo, e pode ser que isso aqui não dê muita sustentação ou não dê suporte o suficiente para sua peça ser impressa, tá? Eu utilizo o padrão 0,8, nunca tive problema, tá? Distância entre as ramificações. O que isso daí vai fazer? Ele vai distanciar as árvores, né, uma da outra aqui, com no máximo 10 milímetros. Se fosse uma peça que precisasse de várias, elas iam ter essa distância. Vamos voltar para o padrão também, que eu nunca tive problema. Densidade da ramificação. Hoje a gente está com 30%, que 30% equivale a essa quantidade de galhozinhos aqui em direção à nossa peça. Mas vamos botar em 100% disso aqui. 100%, nessa peça aqui a gente não vê tanta coisa, mas a gente vê uma pequena alteração aqui. Porque 100% ele vai vir com o máximo de galhos possível para cobrir 100% da área que vai ser preciso ali ele suportar. Vai ser peças e peças, tá bom? Ó, vamos utilizar essa parte aqui, ó. Olha como é que tá isso daqui. Vamos descer isso aqui para 10%. Viu? Ele criou apenas alguns galinhos ali, só que esse suporte ele não vai ficar legal, né? Porque ele está sendo impresso no ar, essa interface de suporte. Então a gente tem que saber, né, um valor bacana para colocar aqui, para que a gente não tenha problema, porque não adianta nada eu ter suporte, mas meu suporte não funcionar como um suporte. Então, o padrão normalmente funciona, mas dependendo de algumas peças, é bacana a gente aumentar isso daqui. Esse diâmetro do ramo do suporte, né, é essa parte aqui de cima. Antes de criar, né, a interface do suporte, a gente tem essas areazinhas aqui, que elas têm no máximo 2 milímetros. Porém, veja só o que acontece quando eu diminuo ele para 1 milímetro. Toda a nossa área de contato ela muda. E isso pode ser bom dependendo da peça que você vai imprimir. Você não precisa ter uma área tão larga por ramificação. Você pode ter vários pontinhos e vai ser impressa aqui a nossa interface de suporte. Eu também utilizo o 2, que é o padrão, nunca tive problema e recomendo sempre. A gente tem também aqui, ó, o ângulo da ramificação. O que é isso? A gente utiliza aqui 40 graus. 40 graus é exatamente o ângulo que esse galho está fazendo aqui, ó. Ele está vindo em 40 graus ou menos e vai chegar até onde ele precisa ir. Se a gente alterar isso daqui, vamos botar 0. Ângulo 0, ele vai virar quase um suporte normal. Ele não vai ser um suporte árvore. É porque ele vai crescer sempre de baixo para cima em um ângulo de 0 grau. Então, 45 graus também é um ângulo muito bacana. Funciona super bem e eu nunca tive problema. Ângulo preferido da ramificação. Esse ângulo preferido da ramificação, ele funciona de uma maneira muito bacana. O suporte ele vai identificar que se ele precisa ou não ter esse ângulo de 40 graus para chegar na peça sem começar em cima da parte de baixo aqui da nossa peça. Um exemplo aqui, ó. O mínimo é 10%, 10 graus. O mínimo é 10 graus. Se a gente colocar 10 graus, ele entende que com 10 graus ele consegue sair desse tronco, ficar individual e crescer aqui com no máximo 10 graus para ele suportar essa parte de cima. Eu não vejo muita vantagem disso aí não, porque ele vai ter que crescer do chão e aqui ele poderia ter vindo só da lateral para lá. Mas isso torna o suporte ele mais vertical, tá?
aí auxilia bastante na estabilidade do suporte com a peça. Mas vamos deixar em 25. Que vem de padrão aí para vocês, eu não lembro o valor, mas vamos supor que seja 2. Vocês podem ver que o suporte árvore de vocês é grosso, tem 2 camadas, é difícil de quebrar, é difícil de soltar. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Vocês acabam utilizando muito filamento para fazer o suporte árvore, porque ele tem 2 camadas. Eu deixo em 0, porque eu quero o suporte ele o mais fácil possível de eu remover, de uma maneira que não danifique minha peça e que dê sustentação. Eu utilizo assim, uma única camada, fica bem top aqui para você conseguir imprimir com qualidade. Isso daqui que é importante mesmo, tá? Fica sempre ligado nisso aqui, porque isso aqui vai agilizar a sua impressão. Quer ver? Ó, suporte aqui, ó. 9 minutos e 10 segundos, 2,24 gramas que foram utilizados. Se a gente deixar ele no padrão, ou eu não lembro qual é o padrão disso aqui, mas vamos botar em 2 milímetros, a gente já tem um acréscimo aqui em tempo, um acréscimo em peso. Então a gente gasta mais filamento e perde mais tempo. Então tem que ficar sempre ligado nas configurações para a gente poder ter qualidade e eficiência na nossa peça. Então, pessoal, vocês conferiram agora aí no vídeo, a gente destrinchou tudo que é sobre suportes no ArcSlice, como configurar o suporte, como escolher o tipo de suporte, aprimorar a configuração do suporte para não gastar filamento, melhorar o tipo de impressão de suporte, distâncias, alturas, larguras, tudo. A gente aprendeu tudo sobre o suporte. E eu quero pedir a ajuda de vocês mais uma vez. Compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos, deixa o like e se inscreve se você ainda não é inscrito aqui no canal. A gente também tem o grupo do WhatsApp e o grupo do Facebook, o link está aqui na descrição do vídeo. Vem participar, vem conversar com a galera lá, só tem gente boa. Tá? A gente tem também o nosso perfil do Instagram, que é o @3dprintstudiobr. Segue lá também, que tem muito conteúdo legal. Tá? E se você quiser ajudar o canal aqui, basta você fazer uma pequena doação, qualquer valor é muito bem-vindo. Esse valor ele vai ajudar a custear toda a estrutura aqui do canal e vai ajudar a gente a continuar trazendo esse conteúdo gratuito aqui no YouTube para todo mundo sobre impressão 3D. Então, pessoal, quero agradecer a todo mundo por ter assistido o vídeo e vejo vocês no próximo. Valeu!